Welcome back to the show, everyone. As you can see, former CIA analyst. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, o ex-analista da CIA e comentarista geopolítico Larry Johnson está aqui comigo para analisar os acontecimentos mais recentes. Primeiro, começamos com uma chocante reportagem iraniana. Ela vem de uma fonte militar próxima ao Irã, que afirma que 7 terroristas estão mortos a bordo do USS Abraham Lincoln após uma briga entre tripulantes e seus superiores. A confusão começou depois que o porta-aviões passou meses na região, quase 1 ano e mais de 200 dias sem atracar. Agora, fontes dos Estados Unidos estão dizendo algo diferente. O Military Times está dizendo que vários tripulantes do USS Abraham Lincoln tentaram se jogar ao mar, indicando uma grave crise de saúde mental. As famílias alertaram os superiores da Marinha dos Estados Unidos, mas isso não recebeu nenhuma atenção do governo Trump. Agora, em outras notícias, Estados Unidos e Irã estariam, supostamente, por meio de mediadores paquistaneses, concordando em estender um chamado cessar-fogo de 60 dias, negociado pelo Paquistão. O acordo atual supostamente terminaria em 17 de agosto. Mas o Irã rejeitou esses relatos de forma categórica, dizendo que não existe nenhum cessar-fogo, porque o memorando de entendimento não está sendo cumprido neste momento. E, na prática, está morto. Donald Trump, hoje, em vez de abordar a crise naval ou isso, recorreu ao Truth Social, dizendo que os Estados Unidos controlam o Estreito de Hormuz e vão continuar controlando. Disse que o Irã está completamente derrotado. Não tem dinheiro, não tem tropas, não tem força militar. Larry, vamos começar pelo que está acontecendo a bordo do USS Lincoln. O que você acha desses relatos? Muitas vezes, nesta guerra, sempre houve 2 verdades conflitantes. Agora, muitas famílias estão dizendo que está difícil conseguir informações vindas do USS Lincoln neste momento. Qual é o seu entendimento do que está acontecendo? E o que você acha desses 2 relatos que surgiram do lado iraniano e do lado dos Estados Unidos? Há uma crise em curso nas Forças Armadas dos Estados Unidos, especialmente na Marinha dos Estados Unidos. Ouvi isso de um amigo meu, um oficial que se aposentou recentemente, e ele me enviou o seguinte hoje. Ele estava meio furioso. Ele disse a respeito desse incidente noticiado. E finalmente a verdade. Isso está circulando por aí. Se o Lincoln tem 5.000 pessoas a bordo e não vê terra há 38 semanas, elas estão passando fome, sem encomendas, racionando café, esperando morrer por causa de um míssil hipersônico iraniano do caralho. Dizem que o número é de 6 tentativas. Quase 1 ano no mar, sem terra e assim por diante. O número real de tentativas provavelmente é 5 ou 10 vezes maior, ou seja, de 30 a 60. Você tem mais tentativas de suicídio numa operação normal de um porta-aviões. É simplesmente normal. Um fator das estatísticas. Isso antes de ser mandado para a morte numa missão puramente política, por alguém que odeia abertamente os militares e acha que eles são uns covardes por se ferirem ou morrerem. 6 tentativas parece muita coisa, mas esse número é muito, muito pequeno. Como oficial, assim como eles, tive de conduzir várias investigações de comando, conforme o regulamento do Exército 15.6 sobre soldados que cometeram suicídio. Todos os oficiais já tiveram, é uma função normal. O suicídio também é um número muito real e constante, e é por isso que você ainda está dentro. Eles não fazem ideia do que os espera na primeira noite em que voltarem para casa, ou sempre que tiverem tempo para ficar sozinhos pensando nisso. Sozinhos, sem nada para distrair você, exceto seus únicos amigos, Jim e Jack. Jim being Jack Daniels. Sabe, Jim sendo Jack Daniels, em referência ao uísque. Você sabia que em todos os navios da Marinha eles fazem patrulhas móveis chamadas de guarda de incêndio? Esse termo passou a ser usado de forma genérica em todas as Forças Armadas. Significa uma escala rotativa para monitorar o perímetro e garantir que não haja, entre aspas, incêndios. Errado. A guarda serve para impedir que as pessoas tentem se matar ali mesmo. Não é muito diferente das fábricas de celulares na China. A guarda de incêndio ainda existe hoje.
No treinamento básico do exército, quando você vai para o campo, quando participa de um exercício ou de uma mobilização e assim por diante, isso não tem nada a ver com prevenir um incêndio. O suicídio faz parte da vida diária nas Forças Armadas. Aqui vai outro exemplo. Nas grandes unidades, como a 800ª Divisão Aerotransportada e a 101ª Divisão Aerotransportada, se a unidade passa 82 ou 101 dias sem uma prisão por dirigir sob efeito de álcool, todo mundo ganha um fim de semana de 4 dias. Bem, eles nunca conseguiam passar de 3 semanas sem uma, com frequência. Então tiveram que mudar o parâmetro para suicídios. Todo mundo ganha um fim de semana prolongado se conseguirmos chegar a 82 dias sem um suicídio na nossa própria unidade. Adivinhem quantos dias de folga houve? Nenhum. Então tivemos que mudar o parâmetro de novo. Sinceramente, acho que na verdade foi para drogas. Talvez tenhamos conseguido chegar a 82 dias sem alguém ser pego e acusado de usar drogas no alojamento ou algo assim. Mas não dava para chegar a 82 dias sem uma prisão por dirigir sob efeito de álcool ou sem um suicídio. Então ele passa a descrever, menciona a idade dele, quando nasceu, e diz: tenho 24 anos de transtorno de estresse pós-traumático por realmente matar pessoas. Era o Velho Oeste naqueles tempos. Por causa de divórcios, algumas tentativas de suicídio bem próximas, principalmente no surf de ondas gigantes no Havaí, onde você realmente não espera voltar. É verdade que eu estava alistado na invasão do Iraque naquela época, mas depois entrei em West Point, e isso deu início a toda uma carreira bem-sucedida como oficial, incluindo mais deslocamentos para combate. Como já mencionei antes, sou presidente da turma da minha classe de West Point, e sou há vários anos. Então tenho os números desde o primeiro dia em West Point até agora. Cometer suicídio em West Point é algo muito regular. O método preferido, já que todo mundo está em boa forma e corre muito, é correr até a ponte Bear Mountain e depois pular. Tivemos pelo menos 5 que cometeram suicídio, eu acho, enquanto eu estava lá. E lembre-se, na maior parte das vezes você não pode simplesmente desistir e ir para casa. Depois perdemos alguns em combate, especialmente em 2009 e 2012, quando tudo se intensificou de novo após o reforço das tropas e assim por diante. Mas perdemos muito mais por suicídio, como oficiais, com famílias. Sabe qual é mais uma das decisões divertidas que eu tenho que tomar como presidente da turma? Onde colocamos os nomes deles? Em que categoria eles entram ou onde são colocados no quadro? Temos 3 categorias de colegas mortos: combate, suicídio ou ferimentos fora de combate. Eu tenho que ouvir e lidar com cada uma das famílias dos meus colegas mortos, discutindo se os nomes deles deveriam estar na lista dos mortos em combate, se tiraram a própria vida enquanto estavam mobilizados em combate, pouco depois de voltar do combate, ou muitos anos depois. Dá para imaginar o quanto essas conversas são emocionais. Então, 6 tentativas de suicídio entre 5.000 pessoas, num barril de pólvora de raiva chamado Abraham Lincoln, frustração e espera pela morte por causa de um babaca laranja. Multiplique isso por 5, no mínimo. Depois acabam simplesmente dizendo aos supervisores diretos: se o seu marinheiro ou soldado se matar, a culpa é sua. Uau! O que você acha disso? O que você acha? Wow. Now that is indicative Uau! Isso sim é indicativo de uma grande crise. E Larry, os Estados Unidos, o governo Trump, transformaram isso numa guerra naval. Disseram que o governo Trump dependeu tão profundamente da Marinha dos Estados Unidos, não só na guerra contra o Irã, mas em todos os teatros, Cuba, Venezuela, dependeu profundamente da Marinha americana. Agora, no caso do Irã, não há absolutamente nenhuma. Quero dizer, os mercados de petróleo refletem isso. O que o Irã está dizendo reflete isso. Neste momento, não há nenhum fim à vista para esta guerra. Então,
O que isso significa daqui para frente? Considerando que esses problemas que estão surgindo no USS Lincoln têm consequências que vão além das terríveis consequências pessoais para quem está a bordo. Sim. Horrific personal consequences for those on board. Sim, sim. Bem, é uma falha de liderança lá de cima. Falha de Donald Trump, falha de Pete Hegseth, falha do almirante Brad Cooper, falha do chefe de operações navais, falha do secretário da Marinha, como eu disse, falha em toda a linha. Definitely total failure. Sim, sim. Com certeza. Um fracasso total. O que você acha do relato do Irã? Você acredita que, além da angústia pela qual esses marinheiros estão passando, que pode levar à automutilação e a ferimentos auto-infligidos, algo que certamente já foi confirmado, também possa haver algum tipo de confronto e conflito acontecendo no navio, à medida que a situação se torna incrivelmente grave e perigosa dessa forma? Dire and dangerous in this manner? Absolutely. It's not out there. Com certeza. Sabe, isso acontece. Quer dizer, você está lidando com 5.000 pessoas. Não é uma grande família feliz. Sabe, vai haver... Quer dizer, tenho certeza de que você já esteve em situações com um grupo de pessoas em que pode haver algumas com quem você simplesmente não se dá bem. E aí, quando se fica sob esse tipo de pressão, sabe, tanto pela escassez física, pela falta de comida, pela falta de sono, eu não ficaria forwards, realmente, Sister Gorder Forza, Serrim. É isso que o Irã está dizendo. Ninguém mais está noticiando isso. Ninguém mais quer repercutir a história. Mas o Irã está dizendo que foi informado de que houve confrontos violentos no navio nesta última semana. Mas, Larry, quais são algumas das outras consequências também? Porque o USS Lincoln deveria ser um dos, claro, poucos porta-aviões que os Estados Unidos possuem e que representam a verdadeira força pesada da Marinha. Só que ficar tanto tempo na região do Oceano Índico também tem efeitos militares e técnicos sobre o navio assim, não tem? Na sua opinião, qual é a condição real do navio? E ele sequer está em condições de... Bem, se você não tem uma tripulação pronta para lutar, isso já é um grande problema. Mas e o próprio navio? Bem, não é tanto o navio em si. Quer dizer, a estrutura física do navio vai exigir mais manutenção. É como qualquer coisa mecânica que é muito usada, a manutenção vai ser crucial. Depois há as aeronaves a bordo do porta-aviões. E o F-35 já é, para começar, uma verdadeira rainha do hangar, sabe? Um avião que precisa de muitos cuidados especiais extras e que, francamente, pode não estar prontamente operacional. Então, eles têm que lidar com isso. Mas não é só o porta-aviões. Então, como mencionei em outras transmissões, 3 semanas atrás fui contatado pela mãe de um marinheiro. Ele estava no USS Tripoli e ela estava furiosa. Acho que ela também é ex-militar da Marinha, da categoria de praças. Ela disse que o filho dela perdeu quase 14 quilos. Voltou para casa abatido, magro demais. Quando você tem um jovem normal de 21, 22 anos, que não é gordo, ele não necessariamente tem quase 14 quilos para perder. Mas foi o que aconteceu com ele. Posso mostrar uma foto minha quando eu tinha 22 anos, indo para os 23. Não, na verdade eu tinha 23. E peguei disenteria amebiana em Honduras. No, actually, I was 23, and I got amoebic dysentery in Honduras, and I lost like 25 pounds. E eu perdi uns 11 quilos. Sabe, eu nunca fui tão magro nem no ensino médio. Então era isso que, sabe, a comida era horrível. Mas não era só a comida. E ela disse, sabe, eu tinha fotografias, tinha mensagens de texto, e-mails entre mãe e filho. Então aquilo não era apenas uma invenção. Ela estava relatando a vida real. Bem, então no último sábado em Chattanooga, na conferência de Robert Barnes, da qual tive o privilégio de participar, conheci a mãe de um fuzileiro naval. E ela começou a falar que o filho dela tinha acabado de voltar de uma missão.
And she began talking about her son had just come off deployment, and I mentioned, was it food an issue? And she said, "Oh my God, was it?" E eu mencionei, a comida era um problema? E ela disse, meu Deus, se era um problema? E começou uma tirada sobre o quão ruins eram as condições a bordo. Acho que era o Boxer. Então agora temos os pais do porta-aviões Abraham Lincoln, que tiveram uma reunião na quinta-feira passada, acredito, em San Diego, com o secretário da Marinha. E nossa, eles caíram em cima dele sem piedade. Estavam muito irritados. Então sabe, o que estamos vendo aqui é uma falha completa na liderança, na logística e no apoio a esses marinheiros e fuzileiros navais que estão a bordo desses navios. Agora, o que você tenho certeza, quer dizer, eu estava ouvindo em algumas dessas reportagens, como no Stars and Stripes e no Military Times, que é realmente muito difícil conseguir informações sobre o que está acontecendo no navio, a menos que as recebam diretamente. Até mesmo de algumas pessoas que tiveram de impedir alguns desses marinheiros de literalmente pular no mar. Então, o que você acha de como as pessoas, especialmente as famílias desses marinheiros e tripulantes, estão se sentindo diante das notícias de que, de forma constante e generalizada, não há continuidade na mensagem sobre o que está acontecendo com a guerra? O Irã está dizendo absolutamente nenhum cessar-fogo. A guerra vai continuar. O Irã diz que vai continuar até 2029. Eles ainda nem cumpriram todos os seus objetivos, enquanto o governo Trump, por meio do Paquistão, tenta dizer que haverá um cessar-fogo que vai durar 60 dias. Mas o que isso significa, afinal, para aqueles que agora são responsáveis por delegar essa guerra e conduzi-la nas condições atuais, que são bastante ambíguas, para dizer o mínimo? O que você acha disso? Bem, quero dizer, se você vai lutar uma guerra, precisa ter um objetivo. Qual é o objetivo? Foi isso que o Trump não conseguiu definir. E agora deixaram essas pessoas presas num buraco. Qual é a missão delas? Certo, então estão fazendo um bloqueio, mas não tem navios suficientes para bloquear de fato todo o Oceano Índico. Podem parar um navio de vez em quando, mas mesmo que parem esse navio, vão assumir o controle dele? Se tiverem que assumir o controle, você precisa designar um navio para navegar junto com ele. Não temos uma frota ilimitada nem de longe, estamos extremamente limitados. Então é tudo meio aleatório. Sabe, eles estão parando alguns e não parando outros. E aí você tem a declaração do Trump, como a publicação dele hoje no Truth Social, dizendo, sabe, temos controle total do Estreito de Hormuz. É mesmo? Então, houve uma paralisação global do gás natural liquefeito, do hélio, da ureia, do enxofre e do petróleo. A culpa é do Donald Trump? Certo, então é isso que ele está admitindo. Ele paralisou tudo. Mas logo em seguida ele vai afirmar, não, está aberto. O Estreito de Hormuz está aberto, nós o controlamos. É mesmo? Então por que não há navios saindo? Então é uma mentira atrás da outra. Esse é o problema. Sim, talvez você possa ajudar a explicar o que isso significa. Todos os navios que de fato estão saindo do Estreito de Hormuz estão passando pelos controles iranianos, ou pelo que está sendo chamado de corredor delegado pelo Irã. Nenhum está passando pelo chamado corredor omanense. O que isso significa, na prática? E como isso contradiz as declarações que Trump fez hoje, que, segundo fontes iranianas, não passam de manipulação de mercado e não têm nenhuma base na realidade? Mas o que significa que os únicos navios que saem estejam passando por áreas controladas pelo Irã? Bem, o Irã deixou isso muito claro naquela época. Acho que foi no fim de abril ou no começo de maio, quando introduziram os protocolos da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. E disseram que criaram um site, criaram um formulário online para ser preenchido. Então, se um navio está pensando em passar pelo Estreito de Hormuz, é preciso fornecer aos iranianos o nome do navio,
o país cuja bandeira o navio ostenta, o nome do capitão, o destino do navio, a carga a bordo e, como sexto e último item, as nacionalidades dos marinheiros a bordo. E, essencialmente, o que o Irã está fazendo é garantir que nenhum navio alinhado com Israel passe pelo estreito. É uma forma de bloqueio. Mas eles também querem usar isso como uma maneira de arrecadar dinheiro para o Irã. Eles vão cobrar uma taxa para entrar no estreito. Agora ainda falta ver. Nas negociações com Omã, eles vão dizer, certo, vamos impor um pedágio ou imposto sobre cada navio que entrar. E o que vocês fazem com eles na saída é escolha de vocês. Podem cobrar deles ou não cobrar, mas nós vamos receber o nosso dinheiro adiantado. Então isso vai colocar Omã numa posição bastante singular. Ou deixar todos saírem sem cobrança, ou participar dessa arrecadação. Ele disse, olha, vocês vão ter que pagar uma taxa de uso aqui. Então muita coisa ainda está em aberto sobre qual será o papel oficial de Omã. Há relatos de que Irã e Omã tiveram conversas positivas, mas não vimos nenhum acordo firme, nem anúncio final. Isso está demorando bastante. Parece que já faz um tempo desde que ouvimos aqueles relatos iniciais. As conversas técnicas entre Irã e Omã estão muito próximas. Ainda não há nada, e não parece que vá acontecer hoje nem amanhã. Larry, então nos ajude a interpretar o que isso significa, porque isto foi noticiado ontem. As reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos estão atualmente no nível mais baixo em 40 anos. E que são eles? Porque Donald Trump disse que agora vai recorrer, discretamente, à pressão econômica sobre o Irã. Mas que tipo de pressão econômica isso impõe aos Estados Unidos e à economia mundial, considerando que essa situação não deve melhorar enquanto tudo relacionado à guerra, exceto os ataques, continuar em vigor? Estamos à beira de uma catástrofe. Então vamos entender isso. Pelo que sei, agora o número caiu para cerca de 290 milhões de barris. É esse o número que você está vendo? Deixa eu abrir isso de novo, na verdade. Aqui está. Pronto. Isso. Acho que estava em cerca de 300. Agora deve estar abaixo de 300. Estava em 300 algumas semanas atrás. Então, desses 290, é preciso manter no mínimo 145 milhões de barris nas cavernas, no total das cavernas de sal. Cada caverna de sal vai ter um nível diferente, dependendo do seu volume, da capacidade que ela tem de armazenar. Mas a razão pela qual você precisa manter hoje cerca de 50% do que resta armazenado é a seguinte. Se você retirar o petróleo, a única forma de fazer isso é bombear a água para dentro. E o petróleo é mais leve que a água, então ele sobe com a água até o topo e então é sugado para fora. Mas o problema é que com toda essa água, se você estiver basicamente retirando até a última gota, vai criar uma crise estrutural para a caverna de sal. A água se mistura com o sal, enfraquece a parede, a caverna de sal desaba sobre si mesma, e então você deixa de ter uma caverna de sal para armazenar isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, desse petróleo que está sendo retirado, não tenho certeza de qual é a proporção entre petróleo leve, com baixo teor de enxofre, e petróleo com alto teor de enxofre. As refinarias dos Estados Unidos, especialmente as do Golfo, 70% das refinarias americanas em todo o país estão preparadas para lidar com petróleo com alto teor de enxofre, petróleo pesado. Isso significa que ele tem alto teor de enxofre. E essas refinarias são construídas para processar tipos específicos de petróleo. Nem todo petróleo é igual. Ele varia. Então, dependendo de que porcentagem daqueles 145 milhões de barris que podem ser retirados, que porcentagem vai para diesel e combustível de aviação?
Então agora há uma escassez global de diesel e combustível de aviação, porque antes, quando o petróleo fluía do Golfo Pérsico a uma taxa de cerca de 20 milhões de barris por dia, aproximadamente 2 milhões desses barris chegavam aos Estados Unidos para serem processados. Agora 2 milhões de barris podem não parecer muita coisa, mas ainda são quase 10%. Portanto, não é algo insignificante. Mas as outras refinarias que recebiam esse petróleo do Golfo Pérsico ficavam na Índia, ou em uma região da Índia, e as outras na China. E o último, o quarto grupo, depois dos Estados Unidos, da Índia e da China, era o Japão e a Coreia do Sul. Eles obtêm 90% do petróleo deles de lá. Então agora há uma escassez real de diesel e combustível de aviação. Isso significa que o preço está subindo e vai continuar subindo. Portanto, estamos à beira de uma verdadeira crise econômica mundial. Sim, Berlet parece ser para onde as coisas estão indo. E ainda assim, os Estados Unidos, Donald Trump, parecem, como venho dizendo há semanas, estar assobiando enquanto passam pelo cemitério. É isso que o Irã está informando. A autoridade do Estreito do Golfo Pérsico nega as alegações dos Estados Unidos de que o Estreito de Hormuz está aberto. Diz que ele não será reaberto até que as condições sejam aceitas. E estes são os números do que eles dizem que está acontecendo em termos de quantidade de navios. Mas todos esses navios estão sendo aprovados pelo Irã, por meio do canal deles. Então, Larry, o que significa ser aprovado por meio desse canal? O Irã está cobrando taxas nesse momento. O Irã informou que perdeu bastante dinheiro com o bloqueio, em muitos aspectos. Eles estão recuperando isso por meio do Estreito de Hormuz. O que está acontecendo ali? To my knowledge, not yet. Até onde eu sei, ainda não. Quando chegar a hora de arrecadar os fundos, o dinheiro será recolhido em renminbi chinês, ou yuan. Então será moeda chinesa entrando em bancos ligados à China, fora do alcance dos Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos não poderão mais apreender ativos iranianos, nem pegar, roubar dinheiro iraniano. Sim, sim. Bem, quero dizer, isso muda tudo. Larry, queria saber se você pode falar sobre isso, porque eles também estabeleceram o bloqueio no Estreito de Bab el-Mandab. Há alguma atualização sobre a situação no Iêmen agora? Nas últimas 24 horas, houve um ataque surpresa contra forças sauditas. O Iêmen vem bombardeando posições sauditas dentro do próprio Iêmen, apoiando o chamado Governo do Sul. E eu queria saber se você poderia atualizar o que está acontecendo lá e por que essa situação está escalando. Apesar de o governo Trump estar tentando, pelo menos, colocar a guerra com o Irã em algum tipo de pausa ambígua, como está agora, ou como eles estão tentando fazer agora. Sabe, existem algumas verdades fundamentais na vida. Você já ouviu aquela? Se você está num buraco, a primeira regra da gestão de crise é parar de cavar. E os sauditas meio que esqueceram um corolário disso. É como se você morasse numa casa de vidro. Não vá arrumar uma briga de pedras com um cara que mora numa pedreira e tem uma casa de tijolo, certo? Porque ele tem muita pedra para jogar. E esse é o erro que os sauditas cometeram ao atacar os Houthis. A Arábia Saudita tem muitos alvos economicamente sensíveis que, se forem atingidos ou destruídos, podem tornar a vida saudita muito, muito difícil e prejudicar de verdade a economia. Já os Houthis, em contraste, não têm muita infraestrutura. Então, simplesmente jogar bombas em território Houthi não vai levar você a lugar nenhum. Este é um caso em que os sauditas decidiram comprar uma briga que não podem vencer. E como eu disse, se você mora numa casa de vidro, não saia jogando pedras. Você só está se colocando numa situação vulnerável. Como você avalia essa guerra regional? Como você vê o desenrolar da situação se ela continuar dessa forma? Qual será, então, o destino da Arábia Saudita
e os Emirados Árabes Unidos. Vi análises de certos especialistas em geopolítica dizendo que os Emirados e Israel agora estão em algum tipo de aliança, por assim dizer. Temos o novo pacto no Oriente Médio entre Turquia, Paquistão e Arábia Saudita. O que você acha de toda essa reorganização? E o que isso pressagia para a situação regional, à medida que Irã, Iêmen e os vários pontos de tensão começam a definir seus desfechos? Begin to take shape in their outcomes. Yeah, there's Sim, Meg Ryan e a sua, entre aspas, parceira, estão em um relacionamento há, meu Deus, 45 anos. 40 anos. Nunca se casaram. Bem, eu faço um paralelo disso com Israel e os Emirados Árabes Unidos. Eles só estão anunciando o relacionamento. Pelo amor de Deus, isso já existe há, 20 anos ou mais? Então é risível. Ah, eles têm uma aliança. Ora, não me diga. O sol nasce no leste. Tem mais alguma notícia de última hora para mim? Meu sarcasmo não é dirigido a você, Dani. É dirigido à falta de noção dessas organizações de notícias que escrevem coisas idiotas assim. Porque já fazia bastante tempo que os Emirados Árabes Unidos eram vistos abertamente como uma ferramenta de Israel. E eu esqueci, fiz a referência cultural errada. and I forget, I did the wrong cultural reference. It was Goldie Hawn, not Meg Ryan, but Foi Goldie Hawn, não Meg Ryan. Mas sabe, a questão continua sendo: você pega algo que já é de conhecimento público, está visível para o público, tudo mais, e depois divulga isso como notícia. Não faz sentido. Para onde vão os sauditas? Os sauditas têm uma saída aqui: negociar, chegar a um acordo, se render. Porque caso contrário, os outros vão continuar atacando eles o dia todo. Vão continuar derrubando navios que tentarem passar por Bab el-Mandab. Vão obrigar os sauditas a usar o canal de Suez. E sabe, você não vai ver os egípcios reclamando disso. You're not going to see the Egyptians bitching about that, because every Saudi ship that comes through the Suez Canal pays. Porque todo navio saudita que passa pelo canal de Suez paga uma taxa. Na verdade, sabe, talvez desse para argumentar que a verdadeira aliança aqui poderia ser entre os Houthis e os caras no Cairo que controlam o canal de Suez. Que existe um acordo por baixo dos panos. Sim, vamos dar a vocês 10% de tudo que passar por aqui. Então os sauditas não conseguem derrotar os Houthis militarmente. Eles já tentaram isso. Tentaram vários métodos. Certamente não tem um exército grande o suficiente para conseguir. E qualquer poder aéreo que tenham é compensado pelo enorme estoque de mísseis dos Houthis. Enormous stockpile of missiles. Agora, Larry, o Irã informou que suas capacidades de mísseis só estão crescendo. Eles atualizaram seus mísseis, essencialmente, todos eles, para terem a capacidade de driblar as defesas aéreas, mudando de trajetória, acho que quase no final do percurso, para evitar essas defesas. Mas também afirmam que estão produzindo mísseis em um ritmo tão alto que têm muita confiança de que podem seguir até aquele período de 2029 e além, caso precisem usá-los. Mas eu queria perguntar sobre o Iêmen e o Ansar Allah. Quais são as capacidades deles? Eles estão apenas começando? O Estreito de Bab el-Mandab está parcialmente fechado para a navegação saudita e comercial, mas ainda há tráfego passando por ali. Esta é a fase 1? Este é o primeiro passo? Eles têm capacidade de fechá-lo completamente? O que você sabe sobre isso? Closing it all together. What do you know about that? Yeah, no, I think they do have the capability to close it all together, but Não, acho que eles têm sim a capacidade de fechar tudo por completo. Mas não vão fazer isso. Vão permitir a passagem de navios, especialmente os ligados à China e à Rússia. Mas sabe, eles já provaram que não podem ser derrotados. Ou para derrotá-los, seria necessário um nível de investimento militar e de risco que os Estados Unidos certamente não estavam dispostos a bancar ou assumir. Em certo momento, tínhamos 2 grupos de ataque de porta-aviões no Mar Vermelho tentando acabar com os Houthis, e eles fracassaram. Isso foi ao longo de 7 semanas, e eles falharam completamente em abalar os Houthis. Então, sabe, os Houthis, quero dizer, eles travam essas batalhas há séculos e não desistem. Portanto, esse é um daqueles casos em que os sauditas compraram briga com o adversário errado.
Sim, bom, isso é certo. Acho que não falo com você desde que a Arábia Saudita, a Turquia e o Paquistão assinaram esse pacto de defesa. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Alguns não estão levando isso tão a sério. Outros acreditam que o Irã fez declarações no sentido de considerar qualquer tipo de ato de defesa soberana como um desenvolvimento positivo. Outros ainda questionam se isso é soberano de fato, dadas as situações muito contraditórias em que todos esses países se encontram. Então, quais são os seus pensamentos sobre isso? E que tipo de impacto isso tem na situação regional, especialmente em relação ao Irã, ao Iêmen e às guerras regionais, que vêm se intensificando de forma absoluta? Eu inventei um nome para isso. É a Organização do Tratado do Oriente Médio. A sigla disso é Me Too. Então este é o movimento Me Too. Eu chamaria isso de arte performática. É só isso. Sabe, isso não vai se transformar em nenhum futuro previsível, em algum tipo de entidade capaz de agir militarmente com qualquer tipo de força. Em primeiro lugar, os sauditas não oferecem nada do ponto de vista militar. Os sauditas são inúteis. Sim, eles têm um exército de 250 mil homens, supostamente, mas não conseguem nem derrotar os malditos Houthis. E tentaram por 10, 12 anos. Então temos isso. Temos os turcos, que têm um exército grande, mas não são muito bons em projetar força e em enviar essas tropas para fora do país. E depois temos o Paquistão, que oferece, pelo menos em teoria, uma cobertura balística para a Turquia e a Arábia Saudita. O fato de terem assinado isso em Meca acho importante. Foi simbólico, uma declaração sobre a natureza islâmica desse acordo, porque se fosse realmente secular, eles teriam assinado em Riad. Mas fizeram questão de que Erdogan e Sharif, o primeiro-ministro do Paquistão, estivessem presentes para assiná-lo em Meca. Então, basicamente, estavam dizendo ao mundo, isto é uma coisa muçulmana. Dito isso, eles também têm tido, um ataque contra um é um ataque contra todos. Certo, vamos analisar o que aconteceu. Okay, let's walk through what has happened. Pakistan and Saudi Arabia had already made that agreement back in O Paquistão e a Arábia Saudita já tinham feito esse acordo em setembro de 2025. E desde então a Arábia Saudita foi atacada pelo Iêmen. E o que os paquistaneses estão dizendo? Não façam nada. Eles disseram, não é problema nosso. Então agora, depois da assinatura desse acordo Me Too em Meca na semana passada, poucas horas depois de ele ser assinado, houve um ataque do Iêmen à Arábia Saudita. Então, de cara, isso deveria ter disparado a reação. Ei, fomos atacados, vamos lá. Eles estão me atacando, estão atacando vocês. E os sauditas deveriam estar chamando o Paquistão e a Turquia. Vamos, pessoal, vamos lá. O que aconteceu? Nada. Nada. São, sabe, palavras sem ação. Words, no action. So, Então, a questão sobre o que esse acordo significa continua em aberto, como você corretamente observou ao falar da reação das autoridades iranianas. Então tivemos Hakan Fidan, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, dizendo explicitamente, ei, nós não vamos atacar os Houthis, nem os iranianos. Agora isso levanta a questão de que nos últimos dias a Turquia fez algumas ameaças dirigidas à Rússia, aos russos, certo? Então você acredita que, se Rússia e Turquia entrarem em confronto, os sauditas e os paquistaneses vão se levantar e se juntar à Turquia numa luta contra a Rússia? Eu não acho. Então, como eu disse, isso parece mais uma encenação em um estúdio de arte, sem nenhuma substância real. Hello. Olá. Desculpe, eu estava no mudo. Um comentário, antes de seguirmos para concluir o programa sobre a situação na Ucrânia. Acredito que a Arábia Saudita e o Paquistão também tenham, supostamente, um pacto de defesa mútua. Sim, isso foi assinado em setembro passado. Eu mencionei isso. Mas, durante toda a guerra contra o Irã, durante toda a guerra no Irã, quero dizer, a Arábia Saudita foi parte da guerra e foi atingida pelo Irã muitas vezes.
E então o Paquistão acabou se tornando mediador nessas negociações. E o Irã, a essa altura, aproveitou isso para estreitar ainda mais os laços com o Paquistão. Então, sim, ao que parece, nada está definido quando se trata desse pacto de defesa se expandir para além dos laços bilaterais. Mas, Larry, o que você acha dos relatos de que os ataques russos estão se tornando mais numerosos, mais constantes, por todas as posições ucranianas, posições militares, Kiev, Zaporizhia, esses ataques aéreos, esses ataques com mísseis? Agora, há relatos de que a RPDC, a Coreia do Norte, está mais profundamente envolvida, segundo fontes ucranianas, principalmente Volodymyr Zelensky, mas também a inteligência ucraniana. E hoje, acredito que saíram relatos do Japão de que a RPDC também testou um míssil balístico. Acredito que a China também estava testando alguns mísseis, o que deixou os Estados Unidos muito preocupados e insatisfeitos. Os Estados Unidos disseram que querem ser avisados da próxima vez que a China testar seus mísseis avançados no mar. Larry, o que você acha do que está acontecendo? O que isso realmente diz sobre para onde o mundo está indo? Parece que isso indica que esses países não estão apenas coordenando e colaborando muito entre si, mas que o mundo está mudando de forma bastante dramática. O que você pensa sobre isso? Bem, sim, não. Você está absolutamente certo ao dizer que há coordenação, colaboração entre China, Rússia e Irã. Por que a Coreia do Norte está empregando tropas e equipamentos na zona de guerra? Que maneira melhor de descobrir se o seu material realmente funciona? E sabe, eles não estão sujeitos ao tipo de pressão política que você enfrentaria, por exemplo, nos Estados Unidos. Se Trump tentasse enviar tropas americanas para a Ucrânia a fim de ganhar experiência em combate. Mas para os norte-coreanos, ganhar experiência em combate é algo bom. A atitude deles é: esses soldados precisam ser treinados de qualquer forma, então é melhor colocá-los numa situação real, onde podem descobrir como isso funciona. Então essa é uma dinâmica presente em todo esse processo. E não vamos esquecer que aparentemente ontem, quando Putin participava de alguma cerimônia com a frota russa do Pacífico, ele lhes deu permissão, deu sinal verde para perseguirem navios europeus, embarcações comerciais que navegam no Mar do Japão, no Mar da China, no Pacífico. A Rússia agora iria retaliar contra os navios europeus pela mesma coisa pela qual eles vêm tentando punir os navios russos. Então, it's how uma dimensão nova para se dar. So this throws up a whole new dimension here. Yeah, definitely. And Sim, com certeza. Com certeza. E sabe o que isso também diz sobre a situação dos Estados Unidos nesse grande, que é um grande conflito entre a crescente coordenação desses países, China, Rússia, Coreia do Norte, RPDC, Irã, e a unipolaridade dos Estados Unidos, especialmente no campo militar. Porque, em muitos aspectos, estamos falando de uma coordenação que não existe para os Estados Unidos e seus chamados aliados. E também do fato de que Rússia, China, Irã e até o Reino Unido estão avançando tecnologicamente, na Europa, no âmbito militar, que supostamente é a última grande vantagem que os Estados Unidos ainda têm no mundo para manter a unipolaridade. Então, o que você acha disso? Unipolarity. So, what do you make of this? Bem, eu publiquei um artigo ontem à noite que destaca as contradições inerentes no planejamento e na execução militares dos Estados Unidos. Então o Pentágono agiu muito rapidamente para liberar dinheiro para enviá-lo a Lockheed Martin e a General Dynamics. Vamos lá, pessoal, precisamos quintuplicar, expandir de forma realmente drástica a produção de mísseis PAC-3. Aqui está o dinheiro. Então eles receberam o dinheiro. Só há um pequeno problema. Para produzir esses mísseis PAC-3, são necessários 2 tipos de ímãs especiais feitos de minerais de terras raras, que são controlados pela China. E os chineses disseram aos Estados Unidos: vocês querem esses minerais de terras raras? Vocês querem essas peças?
Esqueça isso. Sabe, não vamos armar vocês para que depois se virem e usem essas armas contra nós. Não vamos fazer isso. E é exatamente, sabe, os Estados Unidos agora se encontram numa situação em que ficamos sem mísseis. Precisamos fabricar mais mísseis, mas não conseguimos fabricar mais mísseis porque a China controla a cadeia de suprimentos. Yeah, great points, Larry. Now, Ótimos pontos, Larry. Agora eu queria encerrar o programa com algumas perguntas da audiência. Tem uma aqui. Por que os Estados Unidos estão enviando B-52 para treinar com o Chile e a Argentina? É uma mensagem para o governo de esquerda no Brasil? Ou algo pior? Ontem, os Estados Unidos disseram que deixariam claro que estão no controle de todas as Américas. Sim, isso vem junto com muitos acontecimentos, Larry, nesta parte do mundo, no hemisfério ocidental. Mas o que você acha disso? Eu nem tinha ouvido falar disso antes. what do you make of that? I haven't even heard that report. Acho que é só uma forma de encontrar uma desculpa para mandar esses caras em missões de treinamento, o que vai gerar alguma boa vontade, mas não vai colocá-los em risco. Então sim, não vamos atacar o Brasil. Caramba, como eu disse, a gente não consegue nem lidar com os Houthis. Yeah, well, there's certainly something afoot. É bem, certamente há algo em andamento em toda a América Latina. A Venezuela está restaurando agora alguns laços com Israel. E claro, fala-se muito até mesmo em tentar manipular as próximas eleições no Brasil, de forma semelhante ao que aconteceu na Colômbia no início deste verão. Colombia earlier this summer. Quer dizer, veja, o apelo de dar uma guinada à direita, de tentar agradar Washington, isso já foi feito durante anos. E no fim das contas acaba levando a uma reação contrária nesses países. A questão é só quanto tempo vai levar. Sim, sim. Eu diria que neste momento é como se fossem temporadas. Esta é a temporada deles, o retorno da direita e das forças apoiadas pelos Estados Unidos. E depois, sabe, o próximo período, seja lá quanto tempo durar, geralmente não é favorável aos Estados Unidos. Normalmente, como você disse, há uma reação contrária. E ela está vindo. Bom, Larry, nos últimos 5 minutos, mais ou menos, que temos juntos, talvez você possa falar sobre o que realmente está acontecendo agora no conflito na Ucrânia. Há relatos de que a Ucrânia supostamente atingiu embarcações críticas para a Rússia no Mar Negro. Há, é claro, tentativas quase diárias de lançar drones contra a Rússia em território russo. E depois houve os ataques de que falamos antes. E claro, há o campo de batalha, que hoje em dia recebe menos atenção da grande mídia ocidental. Então, o que está acontecendo lá e para onde isso está indo? What's happening there and where is it heading? Está caminhando para a derrota completa e absoluta da Ucrânia, possivelmente já até o fim deste ano. A destruição, a interrupção do comércio que sai ou passa pelo Mar Negro, por navios que entram ou saem de Odessa ou Nikolaev, isso foi bloqueado. Isso deixou de ser uma atividade que a Rússia vai permitir. A Rússia continua destruindo infraestrutura crítica em Kiev e em outras grandes cidades, incluindo Lvov. E isso tem um efeito cumulativo na redução da capacidade de resposta da Ucrânia. Então, é uma situação em que, quando se soma o fechamento da porta de entrada econômica ao sul, basicamente estrangulando a Ucrânia, as operações terrestres são de tal forma que se ataca por pelo menos 7 eixos de ataque. Nos anos anteriores, o máximo que os russos faziam eram 2 eixos de ataque. Mas agora estão fazendo pelo menos 7. São Chernigov, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Odessa. Portanto, seriam 7. Então, sim, é um nível de atividade que a Ucrânia não consegue deter. Eles estão perdendo na guerra aérea, na guerra naval e na guerra terrestre. É questão de tempo até estarem completamente acabados. E é só uma questão de tempo, até que a guerra de narrativas mude de rumo. Porque neste momento,
A guerra de narrativas, quer dizer, em grande parte porque a grande mídia ocidental tem tanto domínio sobre as informações que saem desse conflito, para os telespectadores que assistem a este programa e para as pessoas que vivem na nossa parte do mundo, no Ocidente. Mas ainda assim, quanto tempo vai levar até que essa guerra de narrativas acabe mudando de rumo, considerando que os fatos são fatos? Well, yeah, That facts are facts. the narrative war doesn't care about facts. O mundo da narrativa não se importa com os fatos. Então vamos ver isso continuar. Sabe, a guerra de narrativas vai continuar, eu acho, por semanas ou até meses. Hoje mesmo, vi um exemplo. Um amigo me mandou algo de uma fonte ucraniana dizendo que a Rússia ainda não conseguiu tomar Pokrovsk. E eu respondi, eles tomaram essa porcaria há 4 meses. Do que você está falando, Jesus? Jesus. Certo. Sim, sim. Quer dizer, basta fazer uma busca geral na internet sobre o que aconteceu na Ucrânia e é quase só isso que aparece. Uau, a Ucrânia está massacrando a Rússia no Mar Negro. A Ucrânia está atingindo a Rússia com todos esses drones. E neste momento, é basicamente isso que se recebe sobre esse conflito. Realmente não há atenção ao campo de batalha, nem à eficácia do que a Ucrânia está fazendo contra a Rússia. Bem, alguma palavra final, Larry, antes de encerrarmos no começo desta hora sobre a situação atual no mundo? Não, acho que já cobrimos isso. De qualquer forma, preciso sair. Obrigado, Dani. Certo. Bem, Larry, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Pessoal, apertem o botão de curtir. É isso, Larry. Falo com você em breve. Pessoal, apertem o botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. Não deixem de conferir o trabalho do Larry na descrição do vídeo, o blog dele e também o canal no YouTube. O Transition Protocol está lá, vocês podem se inscrever. Todas as formas de apoiar este canal também estão na descrição do vídeo abaixo. Vocês podem me apoiar pelo Patreon, Substack e muito mais. Quero agradecer a Cristiza por se tornar uma nova membro. Thank you to Christiza for being an incoming new member. Thank Fragmatic for that. Obrigado por isso, Frashmatak. Obrigado. Eu fiz a sua pergunta ao membro aqui, Soberano Brasil 9370. Muito obrigado também pelo superchat. Obrigado, DJC9 Miami. Com o palhaço-chefe, nada surpreende, muito obrigado. E Regina Perez de Santos, muito obrigado pelo seu super sticker. Certo, pessoal. É isso. Amanhã. Que eu vou fazer amanhã mesmo no programa. Então é quinta-feira às 2 da tarde, horário do leste. Como eu pude esquecer? Scott Ritter vai participar do programa. Vamos continuar com nossas atualizações diárias sobre a situação geopolítica. Então não deixem de acompanhar. Depois, na sexta-feira, às 10 da manhã, horário do leste, Alistair Crook vai participar do programa. Então temos 2 ótimos programas nos próximos 2 dias. Todo mundo aperte o botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. E até a próxima, pessoal. Vejo vocês amanhã.